minha listinha e quero muito visitar. Bom, sou também professora de português no Instituto Camões, no Centro de Língua Portuguesa aqui em Praga. Dou aulas de português aos iniciantes, aos checos que querem aprender português. E por que querem aprender português? Bom, vamos falar disso em breve. Quais são as motivações dos checos, não é? Das pessoas como eu, porque querem aprender a língua portuguesa. Bom, vamos então começar. Antes de começarmos, querem dizer alguma coisa? Querem comentar alguma coisa ou vamos a isso? Vou sempre deixar alguns passos, sim, para vocês poderem também acrescentar as vossas ideias, os vossos comentários, mas também no fim da palestra vamos ter algum espaço, algum tempo para trocarmos ideias e comentários. Então, no início, ainda em que diz respeito à própria palestra, eu vou falar sobre o meu país, a República Checa, no contexto europeu, ou seja, como é a relação entre a República Checa e Europa. Depois falamos sobre o meu país, sobre a República Checa. Vou apresentar algumas características básicas. Não sei se vocês sabem muito sobre o meu país, suponho que não. Então, espero que fiquem a saber um pouco mais. Vou também abordar a relação entre português, ou seja, entre Portugal e a República Checa, e como a língua portuguesa está presente no meu país, onde se ensina português, aquela motivação que move as pessoas para aprenderem português. Vou falar da minha língua também, do checo, para podermos comparar, e espero que vocês também me digam algumas características da vossa língua nativa. E no fim, vamos ver se ainda sobra algum tempo para jogarmos um pequeno quiz. Sim, isto também pode ser uma espécie de motivação para vocês prestarem atenção durante a palestra e para fixarem algumas das informações. Bom, porque a aprendizagem no coração da Europa. Aqui temos um mapa que nos mostra que o meu país fica mesmo no coração da Europa, tal como a vossa região fica no coração do Índico, aqui desta zona. E através do português é que nos podemos aproximar, podemos descobrir quais são as coisas que temos em comum. E não sei até que ponto vocês conhecem a Europa, se calhar alguns de vocês já visitaram este continente, conhecem os países europeus, mas acho que, pronto, em geral, as pessoas fora da Europa têm uma ideia geral sobre os países grandes como França, Espanha, Alemanha, assim, mas não conhecem tanto os países pequenos, como o meu país, a República Checa, a Hungria, a Áustria, a Lituânia, esses países todos. E no seguinte mapa, mais uma vez, uma imagem, este é o meu país que fica mesmo no coração europeu, no coração da Europa.
Esta imagem mostra como a dimensão dos dois países, ou seja, do vosso e do meu. A Índia é um país enorme comparado com o nosso, que mesmo parece minúsculo em comparação com a Índia. Aqui ainda no, no mapa europeu, ou seja, podemos ver que a Índia é quase tão grande como a Europa. São mesmo perspectivas completamente diferentes. Bom, a República Checa, tal como Portugal, fazem parte da União Europeia. Se calhar, antes de abordarmos esse tema, vou perguntar, porque interessa-me mesmo, o que é que vocês sabem da União Europeia ou o que vos ocorre quando se diz a União Europeia. Não sei se temos alguns portugueses mesmo entre nós, então esses vão saber muito mais, obviamente, mas o resto das pessoas, o que é que vos ocorre quando se diz a União Europeia? Qual é a vossa ideia sobre esta estrutura? Esse é grupo de europeus países. Uhum. No grupo, esses são talvez 16 ou 19 países no grupo. Uhum, muito bem. É um pouco mais, sim, mas vamos logo ver isso. Como é que eu posso pronunciar o seu nome? É Shivani? Shivani, sim, Shivani, obrigada pela participação, muito obrigada. Bom, obrigada. tal como disse a Shivani, é verdade que é um grupo dos países europeus, tem um pouco mais do que 16 membros, já tem 27 estados membros, e no total 446 milhões de habitantes. Não são todos os países europeus que fazem parte da União, mas é a maior parte, sim. Só comparando com o vosso país, temos muito mais habitantes, muito menos habitantes no total. Então, aqui vê-se mesmo a dimensão enorme da Índia. Bom, não sei se vocês sabem como foi criada esta ideia, ou porque surgiu a ideia de criar uma comunidade europeia, porque já, pronto, os países ficam na Europa, tudo bem, mas porque essa necessidade de criar uma união? Bom, foi depois da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que foi um período bastante, digamos, trágico na história da Europa, que depois destas atrocidades todas que foram cometidas, os países europeus decidiram criar uma comunidade econômica europeia para para ajudarem um ao outro, sim, para criar um grupo de ajuda, digamos, sem entrar em muitos pormenores, porque obviamente o tema é muito mais complexo. Então, isto foi nos meados do século XX. Só em 1993 é que foi criada mesmo a União Europeia como a conhecemos de hoje, foi através de um tratado de Maastricht, que é uma cidade na Holanda, e a partir daí a União Europeia começou mesmo a ganhar aquele peso que tem hoje. Em 2012 ganhou o Prémio Nobel da Paz, que é um facto que poucas pessoas sabem, até europeus. Ganhou este prémio pelos esforços, sim, em prol da paz mundial.
isto são informações mais, enfim, básicas, não é? Aquelas informações que podem encontrar quando procuram quando procuram na internet. Mas o que significa a União Europeia para mim é uma possibilidade de viajar livremente, porque os cidadãos da União Europeia podem viajar com muita facilidade, só basta o bilhete de identidade ou cartão de cidadão e podemos viajar dentro da União Europeia sem grandes restrições. Obviamente, agora com a pandemia já não é tão fácil, mas quando tudo voltar a normal, vai ser possível e vai ser muito simples outra vez. E não é só a livre circulação de pessoas, mas também de bens, sim, da comunidade, comodidades, digamos, comerciais. A República Checa entrou para esta comunidade europeia em 2004, enquanto Portugal entrou mais cedo, já em 1986. E o que é interessante é que cada 6 meses há um país que preside a União Europeia, que fica na presidência da União Europeia, e agora é Portugal que está a presidir a União Europeia. Bom, como já mencionei, a República Checa fica dentro desta união dos países europeus e, mais uma vez, gostaria de perguntar se vocês sabem alguma coisa do meu país, se calhar, como já sabiam que iam participar nesta palestra, procuraram algumas informações ou não, mas interessa-me saber o que vos ocorre quando se diz a República Checa. Se não vos ocorre nada, sim, está bem, não há stress nenhum. Há tantos países na Europa que compreendo que se confundem todos. Mas mesmo assim, há alguma coisa que vocês sabem? Só a separação da Eslováquia. Muito bem. Uhum. Muito bem. Posso... quem é que falou? Posso saber o nome? Eu não estou aqui a ver neste momento. Chamo-me Rochelle. Já estou a ver, sim. Rochelle, é assim? Rochelle, sim. Muito bem. E, Rochelle, eu gostaria de perguntar se calhar podemos tratar-nos por tu, todos? Sim? Posso tratar-vos por tu? Sim? Sim. Não. Ok, obrigada. Rochelle, tu tens um nome português, é verdade? Pinto? Sim, é o nome Goesa, porque agora estava a colônia de português. Sim, claro, claro. E é comum que os vossos apelidos, os vossos nomes são portugueses? Os católicos, os goeses católicos têm os nomes portugueses, mas não os outros. Os muçulmanos, os hindus, têm os nomes diferentes. Muito bem. E há quanto tempo é que tu estudas português? Eu posso ler facilmente, mas não falo. Nunca falas, falo. não é verdade? Não concordo, Pouco. falas muito bem. O professor Marco que nos ensina, aprende, mas Sim. é muito fácil por mim ler ou compreender português, mas não falo facilmente. Muito bem. Acho que o Mark agora está a ter uma outra palestra, não é? Ele está a fazer o esquema contrário, ou seja, ele neste momento está a ter uma palestra para os estudantes daqui, os estudantes checos, sim. Muito bem, ótimo. E, Rochelle, tu falas alguma outra língua latina?
Sim, posso falar francês. É muito fácil para mim falar francês. Quando what do I say for search? Procuro. Quando eu tento procurar a palavra português, a palavra francesa entra. Sim, sim, porque parece-me que tens um pouco o sotaque francês, sim, que Ok. nota-se um pouco o sotaque francês. E é bom, eu acho que as outras línguas românicas ou latinas ajudam, não é? Na aprendizagem, Sim, porque sim, a base é igual, então igual. pode ajudar. Ao mesmo tempo, pode ser um pouco tricky, não é? Como se diz em inglês, Sim, porque sim, às vezes podemos confundir. E, por exemplo, no sim. meu caso, eu comecei a primeira língua, bom, fora de inglês, eu comecei com francês. Só depois é que comecei com português e ajudou-me bastante. Só que quando aprendi português, o meu francês desapareceu. Então, eu não consigo manter as duas línguas ativas, sim? Não sou Sim, daquelas pessoas que conseguem facilmente falar em várias línguas. Agora, a minha língua estrangeira principal é português, mas é verdade que, assim, do modo passivo, sim, quando lemos algum livro, algum artigo, é bastante fácil. O mesmo acontece com espanhol, não é? Como vocês devem sim. saber. É isso mesmo. Muito bem. Obrigada, Rochelle. Obrigada. Bom, então, o meu país tem 10 milhões de habitantes. Deve parecer muito pouco para vocês, mas é assim, somos um país pequeno. É interessante que Portugal tem o mesmo número dos habitantes, ou seja, é ótimo quando queremos comparar, sim, Portugal com a República Checa. É fácil porque o número dos habitantes é igual. Como disse a Rochelle disse bem, nós separamos-nos da Eslováquia em 1993, que é um dado que não está aqui. Então, antigamente éramos Checoslováquia, sim, dois países ligados. Depois houve uma separação tranquila, sim, não houve nenhuma guerra civil, nenhum conflito. Foi uma separação tranquilíssima e desde 1993 é que somos só a República Checa e a República Eslovaca. Temos duas línguas diferentes, checo e eslovaco, vamos ainda falar sobre isso. Bom, em 1918 nós ganhamos a independência do Império Austro-Húngaro, ou seja, fazíamos parte deste Império Europeu e depois da Primeira Guerra Mundial ganhamos a independência. Depois, a nossa história do século XX foi um pouco, enfim, complicada, porque depois chegou a Segunda Guerra Mundial, que nos atingiu muito. Depois, em 48, os comunistas chegaram ao poder e fazíamos parte do bloco soviético até 1989, quando ocorreu a Revolução de Veludo, sim, em inglês Velvet Revolution. E por que de veludo? Porque era uma revolução bastante tranquila, pacífica, sim, sem vítimas mortais, sem muita violência. Então, a partir de 89 é que somos um país independente, sim, e livre, sim, uma democracia. É fácil comparar com uma revolução que ocorreu em Portugal em 1974, que vocês devem saber do que estou a falar, a Revolução dos Cravos.
ou seja, 25 de abril, que também foi uma revolução bastante pacífica. Então, às vezes, comparam-se estas duas revoluções e elas, na verdade, têm mais coisas em comum, mas não temos tempo agora para abordar este tema. Nós pagamos com a coroa checa, que é uma moeda aqui nacional. Ainda não adotamos o euro, que é uma moeda da União Europeia, mas não todos os países adotaram ainda esta moeda. A nossa cidade capital é Praga, que é uma cidade lindíssima. Não sei se alguém já visitou esta cidade. Aliás, a cidade onde estou agora neste momento. Alguém já conhece Praga? Conheço, mas não visitei. Eu visitei. Muito bem. Muito bem. Anabel conhece? Sim, eu visitei 2 anos antes, no verão. É muito bonita a cidade. E quanto tempo passaste aqui? Só 2 dias, porque eu vi outra país da Europa, como Suíça, Áustria e Alemanha. E qual é o país que gostaste mais destes países todos? E outra pergunta é se visitaste Portugal também. Sim, eu vi Portugal muitos anos antes, mas Praga é muito bonita. Muito bem, fico contente. Então, quando voltares, sim, fala comigo e vamos tomar uma cerveja. Isto aplica-se a todos, sim. Eu vou depois deixar o meu contato e se vocês um dia estiverem aqui, vou ter todo o prazer em mostrar-vos a minha cidade e podemos falar português e visitar aqui esta cidade. Bom, em checo dizemos Česká republika, sim? Em checo é assim que dizemos, e queria mostrar só algumas imagens, aquelas vistas típicas de Praga. A cidade tem várias pontes. A mais famosa é Charles. Exatamente, sim. A ponte Carlos, ou Charles Bridge, que é esta aqui. Nestes dias, pronto, não está assim tão cheia, porque não há muitos turistas. Com esta pandemia, há poucos turistas. E já temos saudades deles, porque, enfim, havia sempre muita gente em todo o lado, agora tudo mudou e vamos ver se eles voltam em breve. Aqui podemos ver o Castelo de Praga, que é, na verdade, um dos maiores complexos de castelos em todo o mundo. É mesmo enorme. Podem visitar esta catedral e há várias igrejas em Praga. Na verdade, é uma cidade que tem uma alcunha, o nome de cidade de 100 torres, porque há várias torres, várias igrejas, e é uma cidade bonita, sim. Esta é uma fotografia atual da primavera. A primavera é linda, recomendo visitar Praga durante a primavera. No verão pode ficar bastante quente, há calor, então para quem gostaria de visitar numa altura diferente, recomendo a primavera. Praga tem vários parques, muita natureza, e é assim que pode ficar no inverno, sim, coberta de neve. Nós aqui, o nosso clima é de 4 estações, ou seja, temos
4 estações ao longo do ano, e isso significa que cada 3 meses o tempo muda, consoante a época, e no inverno as temperaturas podem descer significativamente, podemos ter temperaturas negativas, e há pessoas que gostam. Eu pessoalmente não gosto muito, não sou grande fã de inverno. Eu prefiro a tempo mais quente, o clima mais tropical. Não sei se gostaria, porém, do clima em Goa, porque ouvi dizer que é bastante quente, não é? E é assim todo o ano. Alguém pode confirmar esta minha ideia, ou não é assim? É assim, é assim. É assim mesmo? Bastante Sim. quente. Uhum. É assim, mês de abril e maio é muito quente. Uhum. Muito, muito quente. Também em junho. Uhum. É úmido também. Uhum. Úmido. Pois Sim. é. A umidade faz É. muita diferença, não é? Sim. Na Sim. sensação, como nos sentimos. E nós não temos inverno. Uhum. Não temos inverno. Sim. E vocês estão, Mas obviamente... é agradável. Uhum. Acredito que sim. Outubro, novembro, dezembro é Uhum. agradável, mas não tem inverno. Uhum. E Melvin, qual é a melhor altura para mim de visitar Goa? O que é que achas? Agora? Agora sim, agora Não. mesmo. Outubro, Eu, novembro, dezembro. Uhum. Outubro, novembro. Uhum. eu acho que Goa, na moção, é muito, muito linda. Uhum. Muito Sim, bem. no mês de julho e agosto. Uhum. Julho e agosto. Tá bem, então este ano ainda podia, ainda podia dar, vou pensar sobre as minhas férias em Goa. Bom, mas a República Checa não é só Praga, obviamente não é só a cidade capital. Nós temos várias montanhas bonitas que fazem uma fronteira natural com os países vizinhos. Então, para quem gosta de montanhas, temos paisagens lindíssimas. E eu não sou de Praga, eu agora moro aqui, trabalho aqui, mas sou de Brno, que é a segunda maior cidade, sim, que fica aqui perto de Viena, da Áustria. Estes são os nossos vizinhos, sim, Polónia, Alemanha, Áustria e Eslováquia. E, enfim, algumas fotos da minha cidade, que é uma cidade pequena, mas agradável. E é onde eu tirei o curso de português. Bom, quando falamos desta relação entre a República Checa e Portugal, há alguma distância que nos separa, sim, acho que são 3 horas e meia de avião, quando viajamos de avião. E como vocês podem ver, o nosso país não tem mar, não tem oceanos, estamos rodeados por outros países, enquanto Portugal está virado para o mar, não é? Está aqui na península, só faz fronteira com a Espanha. E do ponto de vista histórico, isto teve alguma influência na nossa história, ou seja, o nosso território foi sempre marcado por guerras, conflitos, sim, porque é um cruzamento. Aqui cruzavam-se os povos, as nações. Portugal, aqui no cantinho ibérico, está mais virado para o mar, e é por isso que, não é, os navegadores chegaram até Goa, até a Índia, e é por isso que
Goa é também uma região onde se fala português. Bom, vamos falar agora da relação entre Portugal e República Checa, ou português e República Checa. Isto tudo podem ser as motivações, sim, das pessoas que querem aprender português no meu país. E onde é que aprendem a língua portuguesa? Há 3 cursos de português ou literatura portuguesa nas universidades, em Praga, em Brno e também numa outra cidade chamada Olomouc. Então, vocês podem tirar um mestrado de 5 anos de português ou literatura portuguesa ou de expressão portuguesa. Sim, não só portuguesa, mas também brasileira, africana. Português também existe como uma cadeira extracurricular nas universidades. Sim, então vocês podem estudar algum curso técnico, medicina, e podem escolher português como uma língua extracurricular. Também há um curso, uma cadeira de português no liceu, sim, então os estudantes da secundária que querem aprender, porque nós aprendemos inglês e temos mais uma língua obrigatória. Então, esses alunos neste liceu podem escolher português também. E, obviamente, existem várias escolas de língua. E o nosso Instituto Camões, Centro de Língua, onde eu trabalho, é um dos lugares onde as pessoas podem aprender português. Aqui uma amostra do nosso site, que podem também dar uma espreitadela e ver o que nós organizamos, o que fazemos. O site está aqui, ou podem simplesmente procurar pelo Google Instituto Camões Praga. Também podem dar uma olhada no nosso Facebook, onde fazemos vários posts, partilhamos informações de todo o tipo. Os nossos cursos de língua, nós não ensinamos só português, mas também checo aos falantes de português, ou seja, as pessoas que moram em Praga e são portugueses ou, por exemplo, brasileiros e querem aprender checo, temos uns cursos específicos para elas. Eu dou aulas de português para os níveis mais baixos. O meu colega Sérgio dá aulas para os níveis mais avançados. Também a nossa diretora Gilda, que se calhar alguns de vocês conhecem, não sei, porque ela trabalhava em Goa. E também temos cursos para hispanofalantes, ou seja, aqueles estudantes que falam espanhol. Então, a abordagem, a estratégia para aprender português é diferente das pessoas que não falam nenhuma outra língua românica. No total temos por volta de 120 estudantes, então não é pouco, e não organizamos só os eventos relacionados com a língua, mas também eventos culturais, temos a nossa biblioteca, fazemos palestras, conferências, também este torneio de vôlei, de voleibol de praia. Nós não temos praia, mas enfim, existe voleibol de praia. E aqui a nossa sardinhada, cada junho organizamos o Festival Lusófona, que é um festival grande que conta com participação de vários artistas de Portugal, não só de Portugal, mas também dos países africanos, do Brasil. Acho que ainda não tivemos ninguém de Goa, mas vamos ver se conseguimos trazer alguém. Aqui o nosso Carnaval de fevereiro, também um evento que organizamos todos os anos. E aqui à esquerda a fotografia da escolinha portuguesa.
temos um grupinho de pessoas que normalmente são casais mistos, ou seja, uma checa e um português que moram em Praga, então, e têm filhos. Então, nós organizamos essa escolinha portuguesa para os filhos poderem estar em contacto com a língua e com outras crianças que falam português e checo. Aqui uma fotografia da nossa biblioteca, onde temos vários livros em português ou então traduções de português para o checo. E chegamos agora à questão das línguas. Queria só mostrar aqui este esquema que nos mostra a família das línguas indo-europeias. Então, as nossas línguas fazem parte da mesma família. A nossa língua, o checo, é uma língua eslava, ou seja, faz parte destas línguas todas. Vou deixar aqui o slide mais um pouquinho. E a língua eslava tem no total por volta de 430 milhões, então não é pouco. Sim, a maior língua é russo, mas, bom, assim, em termos práticos, é uma língua, o checo e russo, por exemplo, são línguas que têm a mesma base, digamos, essa base eslava, mas quando alguém fala russo, por exemplo, eu não compreendo bem, sim, eu compreendo algumas palavras, mas não é fácil para mim acompanhar sem conhecer. E também russo tem um alfabeto diferente, não é? O cirílico, que não é o mesmo como o nosso. A nossa língua checo tem declinações, não sei se alguém sabe o que são declinações, se calhar aqueles que aprenderam latim, se alguém aprendeu latim, se calhar sabe. Não sei como explicar em português, mas em português temos sujeitos, só sujeitos, mas a declination tem também, não sei como explicar, like dative, mas temos algumas declinações nas línguas indianas. Sim, também. Por exemplo, né, em Hindi ou Marathi ou Konkani também. Para dizer para mim, temos uma afixo. Então, vocês também formam as palavras de uma maneira diferente, sim? É isso? Algumas palavras, algumas. Sim, mas não temos todas as declinações como na latim. Muito bem. Mas algumas. Bem. Obrigada, Amanda. Sim, é interessante essa questão das declinações. Em checo temos 7 casos. O que isto significa? Que a palavra, quando nós aprendemos uma palavra, não basta só aprender a palavra como em português, sim? À noite, por exemplo. Night, à noite. E vocês sabem que esta palavra vai sempre ficar assim. Pode ficar no plural, claro. Mas em checo pode ter 7 formas diferentes, dependendo da posição na frase. O que complica bastante. E se é assim também, em parte, na vossa língua, vocês sabem do que estou a falar. Então, em checo, por exemplo, eu vou pegar no nome da Amanda, sim, e em checo, Amanda, o teu nome seria Amanda, Amandi, Amandje,
Amandu, Amandou, Amandé e Amandou. Sim? Então, 7 formas diferentes também funcionam com nome. Sim? É interessante. Ou, por exemplo, o meu nome é Stepanka, mas é Stepanka, Stepance, Stepankou. Sim? Temos o vocativo, ou seja, quando chamamos por alguém, não dizemos o nome Amanda, mas dizemos Amando. Sim? Não sei se vocês têm isto também, ou o vosso nome nunca muda. Só ajudamos um caso para a destinação. Inclinação. Não por explicar como dar o livro para uma pessoa. Ali temos uma declinação, como em Konkani dizemos Rochelat. Rochelat, é a Rochelle, o para Rochelle, como isso. Sim, então vocês também mas fazem... não temos muitos. Também o possessivo, Amanda? Possessivo. Amanda Che. Sim. É interessante, bastante interessante. Eu gostava de saber muito mais sobre a vossa língua. Não sei se vamos ter espaço para isto, mas espero que sim. Então, tentar ser... Sim, sim? Em Konkani, nós temos 3 maneiras de escrever Konkani. Um é Kannada script, um é Devanagari script e um é Roman script. O Roman script foi o padre jesuíta que descobriu o Roman script em Konkani. E agora descobrimos que pode também escrever português em Devanagari. Muito bem, muito bem. Obrigada, Abigail. É assim que se pronuncia? Sim, Abigail de Cruz. Abigail de Cruz, muito bem, um nome bonito. Bom, não sei se vocês sabem, mas a palavra robô é uma palavra que foi inventada por um checo, sim, é uma palavra checa. O escritor checo do século XX, Karel Čapek, inventou esta palavra e este conceito. É, na verdade, do verbo robotar, de uma palavra, não é um verbo, que é do checo mais, digamos, antigo. Então, e significa trabalho. Não sei se nas vossas línguas ou na vossa língua vocês dizem da mesma maneira, robô, ou sim, robot, ou assim. Então, já sabem. Pronunciamos o T, robot. Então é o mesmo, como em checo, é a mesma coisa. Muito bem. Então, para a próxima, sim, quando vocês se cruzarem com esta palavra, já vão saber qual é a origem. O checo é uma língua bastante difícil, mas pronto, não é das mais difíceis. O que é típico é que às vezes pode haver uma falta de vogais, sim, tal como aqui neste dobra-línguas, sim, que não há vogais, ou sim, significa o dedo, skrs significa através, krk é pescoço, sim? E, bom, traduzindo significa alguma coisa como põe o dedo no pescoço, ou, sim? Uma coisa que não faz muito sentido, mas é assim, que às vezes não há mesmo vogais. E só para vocês terem uma ideia como o checo soa
porque não sei se vocês alguma vez ouvirão a língua. Eu vou ler aqui só umas frases em checo. Pražské dvorky jsou zvláštním světem za zdmi činžáků, hluboko uvnitř malých i velkých vnitrobloků. Vždy to byla místa plná života, svědci bídy i lesku svých obyvatel. Na nich se odehrávalo to, co se nemohlo odehrávat na ulici ani uvnitř domácnosti. Bom, não vou traduzir, não tem nenhuma importância, mas só para terem uma ideia. Também vos gostava de ensinar algumas frases básicas em checo. Então, olá, como estás? Dizemos ahoj, jak se máš? Vocês podem repetir, se quiserem, ahoj, jak se máš? Sim, olá, como estás? Jmenuji se, chamo-me. Sim, jmenuji se Štěpánka. Jmenuji se. É igual para mulheres e homens. E uma frase essencial aqui, nós gostamos muito de beber cerveja, sim, de beber em geral. Então, na zdraví, a saúde é bom fixar esta expressão. Zdraví é mesmo saúde, sim, na a. Então, na zdraví, a saúde, a nossa saúde. Bom, comparando com checo, só para termos essa comparação, português não é a língua da mesma família, mas não do mesmo ramo. É uma língua românica, como vocês sabem, faz parte das línguas como castelhano, catalão, francês, italiano ou romeno. E no total, o português tem por volta de 220 milhões de falantes no mundo inteiro. Bom, como eu sou professora de português, gostaria de vos falar sobre os maiores erros que nós cometemos, que os checos cometem ao tentar falar português, porque eu própria cometo esses erros e também como dou aulas de português, deparo-me muitas vezes com os erros comuns. Depois gostaria de ouvir quais são os maiores desafios para vocês na aprendizagem de português. Então, uma coisa que se confunde muito é a diferença entre o verbo ser e estar, porque em checo só temos um verbo para to be, não é? Então, às vezes é bastante complicado para nós distinguir quando se deve usar ser e quando se deve usar estar. Como na frase em baixo, eu sou em Praga. É um erro típico e muito comum. Sim, porque em checo é só um verbo to be. Também muitas vezes confundimos o pretérito perfeito simples e o imperfeito. Não sei se vocês conhecem as categorias gramaticais, mas assim, pelo nome, sei que vocês sabem usar, mas como em checo só temos 3 tempos verbais, nisto somos muito básicos, sim? Temos 7 declinações, temos muita coisa complicada, mas tempos é relativamente fácil. Temos o presente, o futuro e o passado. Em português, como devem saber, há muitas variações. Então, o pretérito perfeito, simples e imperfeito também às vezes podem criar alguma confusão, como na frase quando tive 12 anos, andei sempre de bicicleta. Alguém podia tentar dizer a versão correta desta frase, como devia ficar? É quando tinha 12 anos, andei sempre de bicicleta. Muito bem. Ou andava sempre de bicicleta. É, Nandita, obrigada. É Nandita? É assim? É. É, Nandita. E qual é o teu apelido? Eu sou Furtado.
Furtado, olha, que bom. É mesmo português. Vocês conhecem, há uma apresentadora da televisão portuguesa que se chama Catarina Furtado. Podes depois procurar, se calhar é da tua família. Ela é muito bonita, é mesmo uma mulher muito, muito linda, é muito conhecida em Portugal, Catarina Furtado, sim. É isso mesmo, quando falamos da idade no passado, normalmente usamos o imperfeito, não é? Então, quando tinha 12 anos, andei, até passava, mas idealmente andava, uma ação repetitiva no passado. E outro exemplo aqui é conjuntivo, não é? Vou lá, embora não me apeteça. Quando temos o embora, usamos o conjuntivo, e que é uma coisa que em checo não existe, por isso para nós pode ser complicado. Alguém sabe como é a versão correta desta frase? Nós não aprendemos o conjuntivo. Tá bem, ainda não, tá bem, obrigada Ainda não. obrigada pelo comentário, bom saber. Bom, a diferença realmente não é muito grande. Vou lá, embora não me apeteça, sim? Aqui fica o A. A forma verbal é igual como o imperativo, sim? Sabem? Imperativo, quando quero dar alguma ordem a alguém, fala, diz, sim? Então, na verdade, é a mesma forma, só que se chama conjuntivo. Também confundimos números, não sei se é o vosso caso também, por exemplo, os números 5, 15, 50, 500, é sempre uma confusão para nós, para os nossos estudantes, porque são muito parecidos. 5, 50, 15, 500, não é? Não tem nada a ver com 5, 300, 400 e de repente 500. Então, muitas vezes há este problema. E também sons nasais. Sabem quais são os sons nasais? Sim? É isso, é na própria palavra sons. Nasal. Como, Anabel? Nasal? Is it from the mouth? Nariz. Nariz? Nasal. É mesmo. Nasal. Então, temos de pronunciar com o nariz. Posso tentar, professora? Como? Professora, posso eu tentar? Sim. Posso eu tentar? Claro. Mouth, oi, põe. Muito bem, excelente. Vocês na vossa língua também têm os sons nasais? Sim? Muitos com caneta. Tá bem. Então, para vocês não há stress. Não há stress. Está bem. Para nós é um pouco complicado, sim. Mas na palavra stress nassilado é diferente em português, mas nós não temos isso nas línguas indianas, então é um pouco difícil não sabia. fazer bicicleta e não é bicicletar. Tá bem. Nós não temos, como dizer word stress? Acento numa sílaba. Sim. Tá Nós bem. Não temos isso. Então vocês leem tudo da mesma maneira? Sim. Normalmente devemos aprender como ler bem. Olha, é um pouco difícil. Já aprendi muita coisa hoje, sim, obrigada. Esta coisa do acento também às vezes cria alguma confusão, porque em checo o acento fica noutra sílaba normalmente, mas isto aprende-se com a audição, quando ouvimos muito.
Em geral, a pronúncia é que faz, pronto, cria algumas dificuldades, porque a pronúncia é bastante complicada. Ou vocês não acham? Acham que a pronúncia de português é fácil? Não, é difícil. Sim, é difícil. E o que é mais difícil para vocês, além destes acentos? A maneira de falar devagar, rápido. Sim, é verdade que os portugueses falam muito rápido e eles também engolem, não é? Como se diz, swallow, engolem algumas letras, então parece que nós não ouvimos aquilo, sim? E pode ser complicado, sim. Muito bem. Bom, acho que chegamos até ao fim. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a vossa aprendizagem de português. Então, não sei se podemos abrir uma discussão, sim, porque não? Podemos abrir um debate. Se alguém gostaria de comentar alguma coisa, dizer, perguntar, sim, por favor, não tenham medo. Estamos cá para isto. Professora, em Konkani e em português há muitas palavras em comum. Sim? Sim, como a cadeira, nós dizemos em Konkani cadel e zonel para janela e camis para camisa. E também há carnaval em Goa também. E a cidade onde o carnaval é muito famoso com grande pompa é Panjim. A cidade tá bem, não sabia. É a capital de Goa. E também temos outros centros onde o carnaval é famoso. Temos o carnaval nas aldeias que chamam Kel Teatro. E quando é normalmente este carnaval? É fevereiro? Sim, em fevereiro. Antes de Lent. Antes da Quaresma. Sim. Então, se calhar, a melhor altura de visitar Goa é nesta altura, não? Sim, é durante esse tempo. Porque pode ver vários carnavais, não só na cidade, mas também na aldeia. E muito Konkani e muitas palavras portuguesas são usadas. Ótimo. E pode estudar português, bachelor, nos todos os colégios de Goa. Na universidade também oferece bachelor, oferece mestrado de 2 anos e pode também escolher português como optional. E qual é então a razão por que vocês começaram a aprender português? Qual é a vossa motivação? Eu esqueci-me de mencionar a motivação das pessoas daqui. Então, eu tenho muitos estudantes que aprendem para poderem viajar, não é? Querem visitar Portugal, Brasil e têm interesse em aprender. Também tenho vários estudantes que aprendem por causa do amor, que têm um namorado ou uma namorada de Portugal, do Brasil. É uma boa motivação, não é? Como vocês devem saber, porque queremos saber falar a língua do nosso parceiro e da família dele ou dela. E a outra motivação é também por causa do trabalho, sim, questões laborais, que algumas pessoas trabalham mesmo com a língua portuguesa, então são essas as motivações. E alguém gostaria de me dizer qual é a motivação dele ou dela, porque está a aprender português? Noel, queres falar?
como você dizer, tenho uma namorada em Portugal. E também gosto de viajar muito. Muito bem. E já visitaste a Europa ou já estiveste fora da Índia? Sim? Sim. Muitas vezes. Também viajei a Praga. A sério? Em três meses antes. 2018. 2018. Tenho uma pergunta, professora. Como se diz? Num grupo de WhatsApp que foi formado depois de fazer um pequeno curso online com a Universidade do Porto, reparei muitos estudantes checos. Sim. E quais são as motivações? Eles fazem, por exemplo, Erasmus? Não. Sim, Okay. há muitas, é verdade, há muitas pessoas que fazem Erasmus, este intercâmbio entre universidades, sim, é verdade. Eu também fiz, muitos amigos meus também fizeram, então, sim, esta é uma grande parte deles. Este curso do Porto também nós divulgamos, então há muitas pessoas que também aderiram porque viram no nosso Facebook, por exemplo. Tu vais fazer, Noel, este curso? Não, não. Agora não é possível, não é. Mas não sei. Tu estudas português no vosso Camões de Goa? Sim. E qual é o vosso nível? Vocês têm todos o mesmo nível? A2, como os outros aqui. Tá bem. Obrigada, Noel, muito obrigada. Vocês agora têm aulas online? Sim. Ou como é? Sim. Online. E vocês estão a gostar ou não muito? Muito. A Shivani não gosta muito, que estou a ver assim. Eu não, I'm sorry, eu não gosto aulas online, mas aulas personal, Sim. ótimo. Ok, eu compreendo. Nós estamos online quase há 1 ano e também já é muito tempo. Eu também prefiro um contacto pessoal, quando podes ver as pessoas. Mas pronto, é o que é. Pelo menos graças à tecnologia nós podemos continuar com as aulas e também graças a tecnologias eu conheci a vocês e ganhei, agora não sei, 16 amigos em Goa, que é ótimo. E vocês ganharam uma amiga em Praga, então é bom. Professora, normalmente não há aulas de português na minha cidade, de Bombay. Está bem. Pois é, só porque vocês não são todos da mesma cidade, vocês são de várias partes. Sim. Tá bem, ok, sim. Então é ótimo. Sim. É ótimo. Muito obrigada. Eu vivo em norte parte da Índia, eu sou na Nova Delhi. Então vocês não estão todos na Goa, mesmo até eu sabia que cidades diferentes, mas até estados diferentes, sim? Sim. Tá bem. Deixa-me aqui procurar um mapa
da Índia. Vou partilhar convosco só para me orientar. Então, Shivani, tu estás aqui, não é? New Delhi? Não sei se vocês estão a ver. Sim? Uhum. Sim. Sim, e Goa fica aqui, pois. Sim, sim. E qual é a tua motivação para aprender português? Minha? Uhum. Minha motivação, eu ensino português, língua alemã na Índia. E eu sou estudei também e compreendi também alemão e bahasa Indonésia e húngaro. Mas agora eu compreendo e aprender português. E diz-me, o que é mais difícil, alemão ou português? Alemão, não é? Português. Não, não é possível. Mas alemão tem muitas gramática difícil. Mas em português, português língua tem muitos tempos verbos. É verdade. Sim. So that's why I'm confused with the verbs. Mas na língua alemã, mas não tem muitos tempos de verbos, mas a gramática é mais difícil. É verdade. É mais, there are a lot of rules in grammar. Sim. Como os nossos países são vizinhos, a República Checa e a Alemanha, há muitas pessoas que aprendem alemão, sabes? E também por causa de história, é muito comum as pessoas aqui falarem alemão. Eu própria aprendi um pouco alemão, mas depois desisti. Mas sim, é uma língua diferente. Não sei se vocês conhecem este site conjugame.net, que pode dar jeito com a conjugação dos verbos. Ou seja, temos aqui o verbo ter, não é? Por exemplo, então eu ponho aqui o verbo ter e tenho aqui todas as formas do verbo nos vários tempos verbais ou modos, não é? Conjuntivo, futuro, pretérito perfeito, enfim. Sim, obrigada. É. Bom, acho que o nosso tempo está quase a terminar, que é com muita pena minha, porque está a ser muito, muito interessante, mas vamos ainda dar algum espaço, se alguém gostaria de ainda fazer uma pergunta, comentar. Acho que temos uma ligação entre o checo e a Goa. Estava um jesuíta, um padre jesuíta, que fez um dicionário de Konkani, o que é a língua de Goa. Em 1760. Não sabia. Eu sei de alguns jesuítas realmente que foram até Goa, mas não sabia que eles fizeram este dicionário. E, Rochelle, por acaso não te lembras do nome dele? O nome é Karel Prikl, não conhece como pronunciar. Sim, eu sei, Karel Prikl. Desculpe, o nome do padre é Padre Thomas Stephens. É inglês, Padre Thomas Stephens é inglês, não é checo. Não conhece o accent? É Prikl, em checo.
Olha, é muito interessante o que estás a dizer, sabes porquê? Pois é este mesmo, porque quando só que não me lembrava de eu ter escrito um dicionário, mas quando eu fiz um estágio, sabem o que é um estágio, não é? Eu fiz um estágio na Embaixada Checa em Lisboa, quando eu vivi em Lisboa, e nós fizemos uma comemoração deste padre jesuíta, porque ele depois foi aprisionado nesta forte em Lisboa e ficou lá preso durante alguns anos e deixou algumas cartas, acho eu. E nós fizemos uma comemoração deste senhor, que é esta, não é? Karel, aqui vocês podem ver a conjugação, a declinação, que fica, aqui é o segundo caso, é o genitivo, sim. Karla Psikrila, mas Karel Psikril. Olha, espetacular, não me lembrava. E não sabia que ele tinha feito um dicionário, um jesuíta. Está aqui, olhem, Goa. Sim. Maravilha. Maravilha. Pois, está aqui. Muito bem. Obrigada pela informação e por me... Eu lembrei-me agora que realmente conheço a história deste senhor. Tenho algum conteúdo audiovisual sobre ele, só que está em checo. Então, quando vocês aprenderem, depois não fiquei a saber que horas são em Goa. Portanto, 8 horas. 8 horas da noite. Então, vocês vão jantar agora? Sim. Tá bem. Então, bom apetite, tá bem? E tudo Obrigada. bom para vocês. Boa sorte com o português, com a aprendizagem. E quem sabe um dia, se calhar, nos vamos encontrar pessoalmente. Sim. Em Pedne, em Goa há um lugar, Pedne, onde há praias, muitas praias e muitos russos ali. Sim, eu vou lá, já vou marcar a minha viagem já. Praia, eu adoro. Bem. Obrigada, professora. Obrigada também. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.